Olá, eu sou o Clerc, estou aqui com a minha amiga Selma e eu quero fazer uma pergunta para você. Sim, você que está nos escutando agora. Você acredita que o vendedor tem que falar muito? Você acredita que as pessoas que falam pouco também conseguem vender? Será que os tímidos vendem? Essa é uma dúvida que a gente vai conversar hoje no nosso vídeo, não é, Sel? Sim, olá, eu sou a Selma. Verdade, Clerc. Essa é uma dúvida que as pessoas têm em geral e às vezes até espanta, né? Alguém que poderia ser um excelente vendedor, mas é mais introspectivo, assim, e acha que ele não é capaz, né, de fazer uma boa venda. Muito pelo contrário. Vendedor que fala demais perde o tempo certo da venda e perde muito cliente. Porque se você fala muito, é sinal que você escuta pouco, não é? Isso é coisa que as avós falam pra gente, mas é a pura verdade. Uma das principais características do bom vendedor é ele exercitar uma escuta ativa. É ele perguntar e ouvir a resposta do cliente dele. Agora, se ele fala demais e não pergunta nada para o cliente dele, ele só quer falar para demonstrar que conhece o produto, que é o bom, que sabe, que tem informação, ele corre um sério risco de passar vergonha. E, além de tudo, o que é pior, perder a venda. Então, eu acho, respondendo aqui a pergunta que o Clerc me fez, Clerc, eu acho que sim, os tímidos vendem, porque não tem nada no mundo, na literatura que eu conheça, que diz que para ser vendedor você tem que ser muito falante. Muito pelo contrário. Você tem que ter a medida certa na hora de falar, a hora de ouvir, perguntar, escutar a resposta, dar a sua opinião, pedir opinião para o outro, tudo no tempo certo. Falar demais pode espantar o seu interlocutor. Sim. Nós já falamos aqui em outros vídeos nossos para vocês que a nossa resposta está no cliente, ok? Ele vai comprar o que ele quer. Então, se a nossa resposta está nele e eu fico falando o tempo inteiro, eu não vou escutar dele o que ele quer comprar. Eu preciso provocar o cliente para que ele fale o que eu preciso escutar e aí sim eu vou usar os meus argumentos na hora certa. Quando eu estava no banco, eu percebia que em algumas equipes eram as pessoas mais caladas que vendiam mais, contradizendo essa frase de que quem fala muito vende muito. Não necessariamente, não é uma fórmula mágica, mas com certeza as pessoas que falam menos, elas são mais observadoras. E muitas das vezes a observação é um ponto importante na venda, porque você observando, você consegue saber exatamente o momento certo em que o cliente está pensando em fechar negócio com você. Ou ele está com alguma dúvida, ou ele está insatisfeito. E se você observa, você consegue usar o argumento correto, concorda? Concordo, concordo sim. E, inclusive, essa questão que você falou antes, né, dos tímidos, eu volto a insistir, viu, Clerc, nesse tema, porque é muito comum a pessoa deixar de. Hoje, quando você. Tem gente que quer começar a fazer algum negócio, né, que quer empreender por uma necessidade, ou porque sempre teve vontade, mas acha que não consegue vender. Pensa que pena, né, se você se deixa levar por essa opinião. Então, não se deixe levar. Acredite que você consegue, como o Clerc falou, às vezes os mais quietos dentro ali de um time de vendas, são eles quem conseguem chegar muitas vezes, mas no objetivo final deles. Vender não é sinônimo de falar muito. A gente ouve muito nas nossas rodas de conversa, na nossa vida, nos nossos trabalhos. A gente ouve muita gente falar que, não, eu não sirvo para vender, porque, eu sou quieto, eu tenho vergonha. Não se deixe enganar. Não, isto não é vender. Falar demais não é sinônimo de ser bom vendedor. Você tem que falar o que deve ser falado. Escutar o que deve ser escutado. É uma cadência a venda. A gente fala que é uma boa conversa uma venda. E uma boa conversa não é só um falando. É o ir e vir de opiniões, é a troca de ideias, não é? Isso faz a coisa ser agradável, o momento da venda ser agradável, ser bacana, e você ter aquele cliente ao seu lado interessado em você. Mas para isso você tem que se interessar nele. Se você se destrambelha,
nem sei se é assim, né, essa palavra, mas se você fala muito, o outro acha que você não está interessado nele, não é? Eu acho que por aí o que você Sim, falou, né? exatamente isso. A gente tem uma preocupação grande ainda, a grande parte dos vendedores, de ficar falando, falando, falando. E se você é daqueles que acha que não, que você não fala muito, faça um teste. Faça um teste. Faça uma venda simulada. Acontece muito comigo isso em sala de aula, e com a Selma também eu sei que acontece, quando a gente faz os famosos roleplay, onde as pessoas vão lá e digam, não, eu falo muito pouco. E quando coloca as pessoas para fazer uma venda com a gente olhando, a gente percebe que a pessoa fala o tempo inteiro. O cliente não pode falar nada, porque cada palavra que o cliente fala, o vendedor fala frases inteiras, inteiras. E a gente sabe que não é assim que funciona, que quanto mais ele falar, menos chance ele está dando do cliente expressar a sua opinião. E muitas das vezes a resposta que você precisa está no cliente. Portanto, escute, escute. Por isso que às vezes os tímidos, os que falam menos, se dão muito melhor em vendas do que as pessoas que são mais falantes. Sem dúvida, porque se a venda, o cliente compra o que ele quer comprar. Isso a gente já falou em outros vídeos aqui. A resposta está nele. Se você não presta atenção nele, você não dá importância para ele, ele não se sente importante, ele cai fora, ele nem foca mais em você. Então, assim, a dica que a gente dá hoje é: procure examinar como que você se comporta, faça um exercício com você, com seus amigos, veja como você se comporta nessa questão de quando estão conversando, se só você quer falar, se só a sua opinião é a que prevalece, né? Não estamos aqui criticando um comportamento ou um jeito de cada um, estamos dizendo que no momento da venda é importante que você escute e que fale na medida. Quando o Clerc fala dos roleplay que a gente faz nas dinâmicas de grupo, eu já apliquei dinâmicas de grupo, de simulados de venda, de pessoa que não é da área de vendas, do treinamento ali, ela é lá de um back-office, ela consegue fazer a venda e o pessoal de vendas não consegue. O que mostra que, neste caso, eram vendedores que tinham essa postura de falar demais, até no sentido de demonstrar para o outro que ele sabe muito. É bacana saber, tem que conhecer produto, mas tem que ser na medida, na hora de colocar, não é, Clerc? Sim, a nossa proposta é essa para você. É que você entenda e veja com a gente aqui o quanto é importante aprender técnicas, métodos, prestar atenção, ser perceptivo. O vendedor tem que ser perceptivo. E como é que eu posso perceber alguma coisa se eu dano de falar? Se eu falo, eu vou perceber o quê? Eu mal vou perceber a minha própria voz falando o tempo inteiro. É essa dica e muitas outras que vão vir por aí, não é, Cel? Só, claro, a gente não consegue falar e ouvir ao mesmo tempo. Tenta aí para você ver. Então, é essa a dica mesmo. Fica aqui com a gente. Tem bastante coisa para a gente falar sobre vendas, mas hoje fica com essa aí. Cuide-se para não falar mais do que deve na hora de conquistar seu cliente. Vamos lá, Cel. Bora!